E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vem finalmente falar sobre o capítulo 31 de Jinx, né? Quando o tal do rival do Jae-kyun finalmente apareceu. O Hisan, um ator lindo, famoso, muito popular e aparentemente muito rico também, que se apaixona repentinamente pelo Kindan assim que vê ele. Então agora nesse capítulo 31, a gente vai ver como os dias passaram a ser depois que o Hisan conheceu o Kindan, como ter uma ideia de como o Jae-kyun parece estar lidando com isso, ainda muitas especulações, mas a gente vai saber bem como o Kindan se sente em relação a tudo isso. Antes da gente falar sobre o capítulo, eu quero te lembrar que o like é muito importante porque ajuda bastante no engajamento do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos falando sobre os próximos capítulos de Jinx. E já me segue lá nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. Nos dias que passaram depois que o Hisan conheceu o Kindan, ele passou a frequentar a academia todos os dias, indiferente a ele ter treino particular com o Jae-kyun marcado ou não. E aí a gente vai ver ele levando um presente pro Kindan. E o Kindan fica super desconfortável, assim, ele não espera receber o presente, aparentemente é uma coisa cara. E ele daí, pra compensar a maneira como o Kindan tá, né, não saber lidar com aquilo ali, ele traz pra todo mundo da academia. E isso sucedeu em vários dias. Ele trouxe vários presentes, vários tipos de presente, né, comida, eletrônicos, multivitamínicos, roupas, sapato caro, tudo. Ele trouxe de tudo de presente nesses dias e ele passou a frequentar a academia todos os dias. E ele nem liga, ele só vai lá dar o presente pro Kindan, dá pros outros, ele vai lá ficar paparicando o Dan e o Steve dele lá atrás, puto dos cornos. Numa das melhores interações, com uma cantada super barata, um dia ele leva um buquê de flores que ele disse que estava passando a caminho da academia, viu essas flores e achou que elas combinavam muito com o Dan, que eram lindas e quis levar pra ele, mas que inclusive ele não sabia dizer o que era mais lindo, se era o Kindan ou as flores. Gente, cantada horrorosa. Mas o Kindan, ele começa a perceber que os presentes têm se acumulado, que isso tem se tornado uma frequência muito grande e ele não sabe como lidar com aquilo e sente na obrigação de fazer algo para agradecer o Hisan por tudo aquilo. Ele inclusive não chama ele de Hisan, ele chama de Choi Hisan, né, ou de Choi, eu não sei bem, mas aí tipo assim, ele se refere de maneira muito formal, só que ele é mais velho que o Hisan, e o Hisan ainda pede pra ele que é pra ele tratar de maneira mais informal, além de tudo ele é mais velho, só que o Kindan, ele ainda é muito engessado pra isso, não tem como ele só sair tratando o cara de outro jeito, e aí ele vai chamar assim, ele vai chamar de maneira formal o tempo inteiro. Então ele vai perguntar, afinal de contas, por que ele tem feito isso, por que ele tem dado tantos presentes, ele já não tá mais sabendo lidar com aquilo, aceitando, é tudo muito caro, é muita coisa, e ele pergunta o que ele quer dele, e aí o Hisan fica meio, tipo assim, meio sem jeito com essa pergunta, ele não sabe bem o que o Kindan quer dizer. Ele, na real, são dois polos muito diferentes. O Kindan, ele não tá pronto pra ver alguém fazendo algo por ele sem querer algo em troca, ele não tá esperando aquilo ali. O Kindan, ele cresceu e ele viveu em um lugar onde as pessoas só fariam algo por ele se ele desse algo em troca. E ele continua vivendo um relacionamento como esse. Agora, o Hisan não. O Hisan faz aquilo de coração aberto, como ele sempre fez quando ia pra academia e levava pros outros meninos presentes. E mesmo que o Hisan já tenha dito pra ele aceitar como agradecimento por ter ajudado com a mão dele quando ele machucou, o Kindan não acha que aquilo é o bastante, mas o Hisan vai dizer que ele só tá tentando se aproximar do Kindan e que deveria ser normal tu dar presentes pra alguém de quem tu gosta. E isso pega o Kindan assim de surpresa. Como assim ele gosta de mim? Que tipo, ele já começa a se perguntar que tipo de gostar é esse. Então o staff dele começa a apressar ele diz, olha só, é assim, é normal tu dar presente pra quem tu gosta, então só curte o momento, aproveita, relaxa. E aí o staff dele puxa ele correndo, ele sai gritando pra ele não esquecer de colocar as flores na água pra elas não murcharem, e aí ele esbarra inclusive com o Batata. Ele faz um comentário muito bobo, inclusive, quando vê o Batata ali, né, tipo, é muito engraçado, ele chamando como se ele fosse um cachorrinho feinho, e aquilo deixa ele muito irritado,
Mas a questão é que o Batata não gosta dele. Ele esbarra no Hisan e ele não gosta daquele cara. Ele chega a comentar com o Kindan dizendo que, olha, é muito estranho alguém tratar uma outra pessoa assim, dando tantos presentes. Eu não gosto, tem algo estranho por trás disso aí. O resto do pessoal da academia discorda e o Kindan também não consegue enxergar algo de realmente ruim nessa situação toda. Mas o que ele ainda não absorveu, o que ele ainda tá tentando absorver é aquela informação sobre gostar de mim. E ele fica se perguntando se esse gostar é aquele tipo de gostar que ele imagina, né? E ele ainda se pergunta como alguém tão talentoso e incrível como o Hisan poderia gostar de alguém como ele. Isso aqui a gente vê o reflexo de tanto sofrimento, tanta coisa com que o Kindan teve que lidar desde muito novo na vida e que colocaram ele num lugar onde essa autoestima dele é muito baixa e ele não é capaz de acreditar que outra pessoa, né, grande, outra pessoa brilhante como o Hisan poderia gostar dele. O Kindan é lindo, gentil e competente, é muito fácil se apaixonar por ele, né? Mas a maneira como ele cresceu, como ele viveu a vida toda, esse relacionamento que ele tem criado com o Jae-kyun tem provavelmente grande força no resultado disso, que é ter colocado o Kindan nesse lugar onde ele acredita que as pessoas não podem simplesmente gostar dele sem querer algo em troca. Na hora de ir embora junto com o Jae-kyun, inclusive, o Jae-kyun tá com uma cara de cu, ele já tomou banho na academia e o Kindan, ele não sabe se ele devia ter levado as flores embora, ele quer colocar na água porque não quer que elas murchem, não quer que estraguem, mas parece que ficou muito estranho aquela situação dele carregando aquelas flores e naquele silêncio constrangedor ele ainda tenta puxar um papo sobre isso com o Jae-kyun, que vai dizer pra ele que odeia flores. Antes que essa conversa se prolongue, o Kindan se arrepende de ter puxado o assunto e fica tudo mais desconfortável ainda. No dia seguinte, o Kindan chega na academia, o Hisan já tá lá e dessa vez ele foi pra uma sessão particular de treino com o Jae-kyun. E aí, cara, vale mencionar que nesse capítulo a gente tem muitos chibis. O Hisan ajuda muito pra dar uma energia diferente, alegre, divertida pra história. Aquela carga densa que a gente tinha na história esses últimos capítulos caiu um pouco e tá tudo mais tranquilo, tudo mais divertido. Tem umas interações muito legais, o Hisan com o Kindan, com o Batata. Cara, é muito legal, é muito fofo assim, né? Os chibis ajudam muito nisso. E aí o Hisan ainda vai dizer naquele momento que ele queria muito que o Kindan tratasse dele. Ele quer contratar o Kindan, diz ainda que teria uma oferta muito generosa, que ele não tem tempo para estar indo ao médico sempre, mas ele precisa manter o corpo dele saudável, né, como ator, para as cenas de ação e tudo, e que ele adoraria que o Kindan pudesse tratar dele. Ele queria ter a oportunidade de experimentar as mãos mágicas do Dr. Dan, só que assim que ele termina de fazer a oferta, o Jae-kyun aparece do nada e diz não, o Kindan, ele já tá ocupado comigo, as mãos dele já estão ocupadas comigo. O Jae-kyun aparece ali cheio de comentários arrogantes e sarcásticos pra cima do Hisan, dizendo pra ele tipo, você é ator pelo jeito te deixa com bastante tempo livre mesmo, né, tu já tá aqui de novo. Ele manda o Kindan trabalhar, dizendo, se tu vai chegar cedo, vai trabalhar, não fica enrolando. E volta a mandar o rapaz trabalhar quando ele tá prestes a sair, quando ele apressa o Hisan pra ir pra sala de treino pra eles fazerem a sessão. Então assim, ele chegou bem putinho, não perdeu tempo em ser sarcástico com um e grosso com o outro, e ele vai sair ainda dizendo, e Kindan, outra coisa, desliga o teu alarme mais rápido de manhã, porque eu consigo escutar lá do meu quarto. E aí o Hisan presta atenção nesse diálogo e junta as coisas. Como assim, quarto, alarme? Quer dizer que os dois moram juntos? Então é assim que as coisas vão ser, então é assim que as coisas são. Ele começa a entender aparentemente o que tá acontecendo por ali, né? Ou pelo menos deduzir algumas coisas. Não é difícil de entender aparentemente. O que ele percebeu é que os dois moram juntos e que tem coisa estranha por aí. Eu chuto até que ele já teve alguma coisa com Jae-kyun e que talvez por isso ele tenha alguma ideia em torno disso, que ele deduza isso. Só que a questão é que ele
encontrou mais um obstáculo, só que ele não parece disposto a desistir não. Na hora do treino, então, o Hisan ele vai fazer uma proposta. Ele diz: por que no treino de hoje a gente não faz uma luta? Assim eu posso ver o quanto eu realmente aprendi. E o Steph não gosta da ideia, ele diz que não, vai que ele se machuca e tudo mais, né? Ele diz que tá tudo bem, ele já vai ter que fazer isso em algum momento, ele vai ter que gravar uma cena assim logo, em breve. E o treinador do Jae-kyun também não gosta muito da ideia, porque tem medo dele se machucar, mas o Jae-kyun aceita sem pestanejar. Então o que os dois, o Steph e o treinador, podem fazer se os dois estão dispostos a lutar? Claro que existem vários avisos, vários alertas pro Jae-kyun tomar cuidado, para ele evitar o rosto do Hisan, para ele tentar não pegar leve, aquilo de sempre, mas o Jae-kyun não tá com uma cara muito amigável não. Então a gente tem a luta entre os dois maravilhosos lutando, as cenas são bem legais, tem bastante impacto, tem bastante tensão naquelas lutas, né? A Minhwa, ela foi bem feliz nessas cenas de luta, então é bem legal de ver a perspectiva, inclusive, do Hisan. E aí a luta vai seguindo até que o Hisan tenta um ataque e o Jae-kyun, ao invés de amortecer aquele ataque, ele dá uma espécie de contra-ataque e acaba machucando o Hisan. Todo mundo corre pra cima dele preocupado, o treinador gritando com o Jae-kyun, pedindo pra eles chamarem o Quindão quanto antes. Tá todo mundo desesperado, porque o Hisan tá ali igual um saco de bosta no chão. O Quindão chega, né, tenta ajudar ele, tenta ver qual é o estado dele e tal. Ele parece menos... Eu não sei qual é o objetivo da autora ali na cena. Eu não sei se ele tá sorrindo, se ele tá com dor. É uma cena muito estranha, um quadro muito estranho. Mas o doutor tá ali olhando o que pode ter acontecido. Ele tá ali, parece sofrendo, fingindo que tá sofrendo mais do que realmente tá. E o zaralho começa em volta deles, né? O Steph gritando com eles, tipo, cara, como que tu vai fazer isso com o Hisan? O Hisan dizendo que acha que não vai poder gravar as cenas que ele ia gravar amanhã. O Steph desesperado brigando com o Jae-kyun, que responde: como assim? Foi ele que quis lutar, a culpa é dele. E aí o treinador já dá um cascudo no Jae-kyun, né, fazendo ele ficar quieto e dizendo: olha, a gente vai arcar com as multas que tiverem no contrato da gravação, a culpa é nossa, a gente vai arcar com todas as custas, vai te dar uma compensação em dinheiro, afinal de contas tá se sentindo responsabilizado, vira aquela baderna. E o Hisan então vai interromper eles e dizer que não tem problema, que afinal de contas a luta foi uma escolha dele, que tá tudo bem, que não precisa de compensação financeira nenhuma, e que ao invés disso, tem outra coisa que eles podiam fazer para ajudar ele. Ao invés da compensação financeira, ele podia ter algumas sessões particulares com o Dr. Dan. Ele joga essa, e ele pergunta ainda assim: o que tu acha, doutor? Tipo assim, ele joga pra cima do Quindam. O Quindam fica tipo: o quê? Como assim? Sessões particulares? Ele fica ali sorrindo com uma cara de bobão, o Quindam com a cara espantada com aquela proposta, ele sorrindo com uma cara de bobão. E aí, que tal umas sessões particulares? E o Jae-kyun olhando isso tudo com uma cara mais puto dos cornos ainda do que ele já sempre tá. Gente, esse negócio vai virar um zaralho tão grande, tá virando aqui, olha, que eu tô adorando, eu quero ver o Jae-kyun ficar puto mesmo. Eu quero que essas sessões sejam maravilhosas, eu quero que o Hisan seja maravilhoso com o Quindam, que ele trate o Quindam super bem, que ele se disponha a pagar todas as dívidas do Dan com o Jae-kyun para poder se livrar do Jae-kyun. Olha, eu amaria isso. A gente sabe que não é isso que vai acontecer. A gente conhece como o BL funciona, a gente sabe que o Hisan vai ser só um obstáculo pro Quindam e o Jae-kyun desenvolverem sentimentos intensos, o Jae-kyun começar a enxergar o Quindam de outra forma, o próprio Quindam perceber que não quer se desvencilhar daquele relacionamento totalmente tóxico. Mas eu queria muito que isso acontecesse. Então se preparem, porque no próximo capítulo essas sessões vão deixar a coisa ainda fervendo ainda mais. Deixa aí nos comentários o que vocês estão esperando do próximo capítulo, as suas expectativas, como vocês queriam que essas coisas se resolvessem, afinal de contas. Comenta à vontade ao longo do vídeo aí pra gente ir conversando. Espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!